Bom, boa tarde a todos. É um enorme prazer tê-los aqui, né, na nossa série de colóquios do Instituto de Física da Unicamp. Hoje nós temos o grande prazer de ter o Pedro Machado, né? Pedro Machado é um jovem pesquisador, entretanto aí tem uma série de conquistas já interessantes, né? Ele tem a sua formação da graduação na Universidade. Eu pediria, por favor, que quem tivesse, né, desligado, só assistindo, que desligasse, tá, o seu microfone. Então, Pedro, como eu disse, ele tem a experiência, né, ele já fez sua graduação na Universidade Federal do Ceará, teve tanto seu mestrado quanto doutorado na USP e uma passagem pela Espanha como pós-doutorado, depois já uma carreira, né, tanto de pós-doutorado como de pesquisador associado do Fermilab. Tá? Então, ele tem uma experiência com física de partículas e neutrinos, especificamente, que é o que ele vai falar para a gente. Bom, Pedro, por favor. Primeiro, deixa eu agradecer o convite. Eu espero que vocês consigam ver a minha tela. Eu acho que está todo mundo um pouco cansado dessas apresentações online e tudo mais, então eu queria tentar uma coisa um pouco diferente hoje. Eu vou falar para vocês sobre física de neutrinos, mas eu queria que fosse uma coisa um pouco mais interativa, então se vocês tiverem qualquer pergunta, pode perguntar em qualquer momento. Eu acho que vocês podem sair do mudo e perguntar em qualquer momento. E lá pela metade da palestra, primeiro eu vou falar uma coisa mais geral e algumas coisas básicas de neutrinos. E lá pela metade da palestra, eu vou pedir para vocês escolher o que vocês querem saber, o que vocês querem que eu fale. Eu preparei alguns pontos e eu vou tentar fazer uma coisa mais ou menos como se fosse como se fosse na lousa. Mas enfim, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, né? Então, de novo, eu agradeço o convite. E deixa eu começar aqui, Ok. Os neutrinos, eu imagino que a maioria de vocês são estudantes e alguns não estão fazendo física de partículas, outros estão fazendo neutrinos, outros não. Então, eu vou tentar ser um pouco mais didático. Neutrinos são partículas elementares que neutrinos e fótons são as partículas mais abundantes no universo, né? E os neutrinos eles têm essa característica interessante de que eles permeiam várias ordens de magnitude em tamanhos e distâncias, né? Por exemplo, você tem neutrinos solares, isso aqui que vocês veem aqui no meio, é uma foto do... vocês estão vendo o meu... tudo bem. Uma foto do Sol, mas com neutrinos, né? Isso aqui é uma foto do Sol com neutrinos. Você tem neutrinos que são criados na Terra ou neutrinos que são criados por raios cósmicos. Você tem neutrinos extragalácticos. Você tem neutrinos criados em decaimentos beta, que tem muito a ver com a vida. E você tem neutrinos criados pelo homem, por exemplo, no LHC ou em outros experimentos. Você tem criação de neutrino. Antes de começar a falar de neutrinos, eu só queria causar um pouco de curiosidade aqui. Então, eu vou primeiro fazer uma pergunta para vocês. E eu queria que vocês pensassem nisso. A pergunta é como que o Sol perde energia, certo? A coisa mais óbvia de se pensar é que o Sol perde energia porque ele está emitindo luz, né? Mas isso não é verdade. Se você olhar aqui, por exemplo, isso aqui é um gráfico que mostra o raio do Sol, certo? E a densidade nesse local do raio, né? Então, por exemplo, você vê aqui que no centro do Sol a densidade é muito maior do que a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, que está aqui com uma linha só de referência. E a temperatura do Sol, se você olhar para esse gráfico aqui, que é o raio pela temperatura, você vê que a temperatura é muito maior no centro do Sol. E a emissão de luz, como o Sol né, radiação de corpo negro, a emissão de luz no Sol, ela é proporcional à temperatura, né? Quanto maior a temperatura, mais a emissão de luz. Então, o que acontece é que, onde eu tenho muita temperatura, eu tenho muita emissão de luz, mas a densidade é muito alta. E se eu tenho uma densidade alta, a luz não sai do Sol. Então, a luz que sai do Sol é a luz que é produzida nas camadas mais exteriores do Sol, né? E aí fica a pergunta, como é que o Sol realmente perde energia? Eu já dei a dica aqui em cima, que fica a foto do Sol com neutrinos, mas enfim,
Eu deixo isso aí para vocês pensarem, e se vocês quiserem a gente pode discutir depois. Deixa eu falar um pouco da origem dos neutrinos, certo? Eu imagino que alguns de vocês já devem ter ouvido isso, então vou ser relativamente rápido aqui, mas no começo do século passado, existia um problema muito sério, que era um problema com os decaimentos beta. O que acontecia era que, dado um decaimento beta, né, que você tem um núcleo que decai para um outro núcleo emitindo um elétron. Se você olha um núcleo decaindo para outro núcleo em um elétron, a energia desse elétron e desse núcleo final, ela está fixa, é uma energia só. Então, a expectativa disso é que a energia do elétron tivesse sido monocromática. Mas a observação não só viu que a energia desse elétron não era monocromática, era, na verdade, um contínuo de energias, como nesse local aqui que você diz que a energia deveria ter sido monocromática, é o fim do espectro. Então, se criou esse mistério sobre os decaimentos beta, né? E o que era mais interessante disso é que, para você aceitar essa observação de que o núcleo, né, decaía para um elétron em um outro núcleo, sem emissão de nada mais, você tinha que abrir mão de conservação de energia. E conservação de energia é uma coisa muito especial na física, né? Tanto é especial na física newtoniana, que se você quiser, conservação de energia é o norte que a gente tem, como é especial quando você olha a formulação lagrangiana, né? Conservação de momento e energia tem a ver com translações e a invariância da física sobre translações. Então, é um pouco delicado você abrir mão de conservação de energia, principalmente nesse nível, né? Um efeito tão grande. Se fosse um efeito muito pequeno, você podia imaginar que, sei lá, talvez tivesse algum campo, alguma partícula extra, um detalhe, né? Mas aqui é uma diferença enorme. Então, esse problema ficou flutuando aí na física por vários anos, até que o Pauli, para salvar a lei de conservação de energia, o Pauli propôs uma solução, e aqui é a famosa carta do Pauli que ele mandou aos participantes de uma conferência. A carta é escrita em alemão, e você vê aqui, caros senhores e senhoras radioativos, e o resto eu não sei, porque eu não decorei, e eu não sei falar alemão, mas basicamente o que ele fala nessa carta é, olha, a gente não quer abrir mão de conservação de energia, então vou fazer uma coisa terrível, eu vou postular a existência de uma partícula invisível, né? Uma partícula neutra, porque se tivesse carga você detectaria, então a partícula neutra é uma partícula que você não consegue detectar. E é engraçado que, se você vê o que se faz hoje, a gente faz isso o tempo todo, né? Os teóricos, o tempo todo, eles estão propondo novas partículas que seriam muito difíceis de ser detectadas, né? Mas quando o Pauli fez isso, foi uma novidade. Foi uma grande novidade no campo. E, basicamente, ele propôs a existência do neutrino. E, alguns anos depois dessa proposta do Pauli... desculpa. Então, a ideia seria o quê? Que esse núcleo não decai para elétron em um núcleo, ele decai para elétron, um outro núcleo e um neutrino. Então, como é um decaimento de um corpo para 3 corpos, quando você olha a energia de um, você não tem a linha monocromática mais, porque eu posso distribuir a energia entre 3, né? Se eu tivesse 2, você tenta distribuir a energia entre 2, mas você tem a lei de conservação de energia que te dá um vínculo. Então, você só tem um valor ali. Se você tem 3, lei de conservação de energia te dá um vínculo, mas você ainda tem liberdade suficiente para redistribuir a energia no sistema. E essa redistribuição vai te dar exatamente um espectro como esse observado pelo Chadwick. Alguns anos depois disso, o Fermi propôs, talvez um dos papers mais importantes da física de partículas, ele propôs como que é a interação que gera esse decaimento de um núcleo para outro núcleo, elétron, neutrino. E o que é interessante é que, se você olhar no paper original do Fermi, isso é uma coisa relativamente rara com os papers antigos, mas com os papers, com esse paper do Fermi, você consegue entender, a notação dele é super moderna, né? Então, você vê aqui, praticamente como a gente escreve física de partículas hoje, né, nesse paper. E não só ele propôs uma interação onde o nêutron se transformaria em próton, elétron e neutrino,
né, uma interação de 4 pontos, que a gente diz, que é nêutron, próton, elétron, neutrino, como ele também predisse, nesse paper, que o espectro, esse espectro que eu mostrei aqui atrás, esse espectro aqui, o final desse espectro, né, o ponto final desse espectro, ele depende da massa do neutrino, da massa da partícula invisível. Então, se a massa é 0, você vê um espectro que parece mais tem esse tipo de formato, e à medida que a massa é maior, ele fica mais, ele cai mais rápido, né? E o interessante é que isso é a base de experimentos que estão rodando hoje. É um paper de 34, né, um artigo de 34, e isso é a base de experimentos que estão rodando hoje como Catherine, que se vocês quiserem eu posso falar mais disso depois. Mas enfim, o Fermi propôs a interação que gera os decaimentos beta, e essa teoria que o Fermi propôs, ela basicamente foi a teoria que deu origem às interações eletrofracas, né? E as interações eletrofracas foi talvez o ponto inicial da construção do modelo padrão. Então é bem interessante você ver que dos decaimentos beta, você tem uma linha relativamente direta para o início do modelo padrão. Hoje a gente sabe que os neutrinos, eles têm 2 tipos de interações. Ele tem uma interação com um mediador de força, um bóson de calibre neutro, que é o Z, e eles também têm uma interação com o bóson de calibre carregado, que é o W, onde você tem um lepton associado. Como eu imagino que nem todos vocês fazem física de partículas, deixa eu falar só um pouco do modelo padrão, e a gente pode ir um pouco mais para a física de neutrinos. Então, o modelo padrão, de novo, se vocês tiverem qualquer pergunta, pode perguntar em qualquer momento, tá? O modelo padrão, você pode entender de forma bem geral como a tabela periódica da tabela periódica, certo? A tabela periódica da química, ela explica, se você tem uma molécula de água, ela explica os pedaços dessa molécula, né? O hidrogênio, o oxigênio e tal. O modelo padrão explica os pedaços, de certa forma, do hidrogênio, do próton, do elétron e por aí vai. Então, a ideia do modelo padrão é tentar descrever as partículas mais elementares, né? Então, deixa eu começar aqui pelas as partículas, digamos, usuais, que seria o up, o down e o elétron, onde o up e o down, eles se combinam para formar prótons e nêutrons. Então, os prótons e nêutrons são formados de up e down, e isso aqui forma o núcleo atômico, e se você adiciona o elétron, você forma os átomos, né? Então, a matéria usual é dominada por essas 3 partículas. Além disso, o modelo padrão também tem as interações, né, as forças, e o que é bastante interessante é que essas forças são manifestações de simetrias. Então, você tem um lagrangiano, que você diz, olha, eu quero que esse meu lagrangiano tenha uma certa simetria. É uma simetria relativamente especial, uma simetria de calibre, que a gente diz que essa simetria, por exemplo, se eu mudar uma fase, vocês sabem que na mecânica quântica, uma fase em geral não altera muito o resultado de um observado, né? Uma fase global. Se você mudar a fase global, mas você falar que eu posso mudar em qualquer ponto de forma independente, isso é uma simetria de calibre, né? Essa é uma das mais simples simetrias de calibre. E isso, no modelo padrão, na formulação do modelo padrão em teoria quântica de campos, te dá um bóson vetorial que carrega uma força, que media uma força. Então, nós temos esses bósons que tem o fóton, que é eletromagnetismo, os gluons, que é o que mantém os núcleos atômicos ligados, o WZ, que são partículas, são os mediadores do que a gente chama da força fraca, que tem a ver com decaimentos beta e por aí vai. E tem muito a ver com neutrinos. Além disso, tem uma coisa muito curiosa no modelo padrão, que algumas partículas são primos, digamos assim, são partículas relacionadas por uma simetria, que na verdade é a simetria fraca. Então, o up e o down são partículas relacionadas pela simetria fraca. E a mesma coisa acontece com o elétron e o neutrino do elétron, por exemplo. O que é interessante é que, em geral, o que é uma simetria? Você tem um sistema, você aplica uma transformação nesse sistema e ele volta para si mesmo. Então, esse sistema é simétrico. Claramente, um up e um down não são simétricos, porque o up tem carga mais 2/3 e o down tem carga menos 1/3.
mas eles estão relacionados por uma simetria, que é a simetria fraca, que é uma simetria que foi quebrada, e ela foi quebrada pelo bóson de Higgs, que é a próxima partícula que eu vou falar aqui rapidamente, que é a partícula que dá massa a todas as partículas elementares, incluindo a si mesmo. O bóson de Higgs não dá massa a tudo que a gente vê, né? Isso, às vezes, tem um pouco de confusão aí, que a massa da maior parte do universo, das coisas que a gente vê, ela vem das interações fortes. É a energia que está dentro das interações fortes ali, que é basicamente a energia de ligação de ups e downs, etc. Então, a massa de um próton, ela tem muito mais a ver com a dinâmica da força forte do que com o Higgs. Mas o Higgs dá massa a todas as partículas elementares. Então, vamos entrar um pouco mais em neutrinos aqui. O que a gente sabe sobre neutrinos de forma bem geral? A gente sabe, que existem 3 neutrinos, cada um associado a um lepton carregado. Então, por exemplo, quando um tipo de neutrino interage, ele gera um elétron, e só um elétron. Quando outro tipo de neutrino interage, ele gera um muon. E quando o outro interage, ele gera um tau, né? Que são 3 leptons parecidos, mas diferentes. Então, a gente sabe que existem esses 3. Se existem mais do que 3, a gente não sabe, né? Existem certas anomalias, certos resultados experimentais que ninguém entende, em experimentos que não deveriam ter visto oscilação, mas que viram alguma coisa que pode ser explicado como se fosse oscilação, e que talvez pudesse ser explicado por espécies extras de neutrinos, né? Que a gente chama de neutrinos estéreis. Se vocês quiserem, eu falo mais sobre isso depois, mas o que a gente sabe é que existem 3. Mais do que 3 é um problema em aberto. Além disso, a gente sabe que os neutrinos não interagem via força forte, né, eletromagnetismo, e o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, se você joga um nêutron no próton, se esse nêutron é relativamente de baixa energia, ele gruda no próton pela interação forte e forma um núcleo de deutério, né, que é um hidrogênio com um nêutron. Se você joga um elétron no próton, se for um elétron razoavelmente de baixa energia, você forma um estado ligado, que é um átomo de hidrogênio. Se você joga um neutrino no próton, o neutrino não vê o próton e vai-se embora, né? Então, isso relativamente é independente da energia do neutrino. Em geral, a maior parte dos neutrinos, se eles veem o próton, eles nem sabem que o próton está ali. Então, a gente sabe que essa interação aqui, o que faz isso aqui é uma interação forte, o neutrino não faz isso. O que faz isso aqui, né, é uma interação eletromagnética, o neutrino não tem isso também. E a única interação que o neutrino vai ter com o próton é uma interação pela força fraca, que, como o nome diz, são interações mais fracas, são interações menos frequentes. Então, em geral, o neutrino interage muito pouco. A terceira coisa que a gente sabe é que os neutrinos oscilam, e por causa que eles oscilam, porque eles oscilam, eles têm massa. Então, a oscilação de neutrino é um fenômeno quântico. Só para dar uma ideia para vocês, quando você produz o neutrino, eu falei aqui atrás que o neutrino ele é produzido pelas interações fracas carregadas, ele é produzido associado a um lepton, né? Então, isso a gente chama do neutrino de sabor. O neutrino, ele sempre é produzido pela interação fraca carregada num sabor específico, elétron, muon ou tal. Mas o que acontece é que esse sabor do neutrino, ele não tem energia, ele não tem massa bem definida. Então, esse estado, a gente sabe que ele é uma superposição de 3, esses estados, elétron, muon e tal, para o neutrino, né? Neutrino do elétron, neutrino do muon, neutrino do tal. É uma superposição, cada um deles, de 3 neutrinos de massa bem definida, mas de sabor não definido. Então, você pode escrever isso em mecânica quântica como uma superposição. Esses caras aqui têm um sabor bem definido, esses aqui têm uma massa bem definida. Isso aqui é uma matriz unitária, que basicamente te diz como você vai de uma base para outra, né? E o que é interessante é que quando você produz o neutrino num sabor específico e deixa ele propagar, como esse neutrino é uma superposição de 3, que tem massas diferentes, se você pensar, eles se propagam com velocidades diferentes. Então, a combinação linear desses 3 neutrinos produzidos, você vai ter uma fase que vai mudar essa combinação linear à medida que o neutrino propaga. Se você fizer a conta, você coloca um operador de evolução temporal, que é exponencial do Hamiltoniano, você reescreve o que você tinha aqui, você aplica
o hamiltoniano aqui, e esses são estados que têm energia bem definida, mas lembra que a energia é uma função da massa da partícula, né? Então, se é uma partícula mais pesada ou menos pesada, quando ela é produzida, ela sai com energia diferente. Então, como esses neutrinos têm energias diferentes, quando você resolve a evolução desse sistema, você tem o produto das matrizes unitárias, que se fosse só isso aqui, o meu cursor aqui ele é meio gigantesco, mas não é grande o suficiente. Se fosse só isso aqui, essa soma aqui seria 1, né? Uma matriz unitária vezes o transposto dela, o transposto conjugado, dá 1. Mas como você tem essa fase, isso não dá 1. Então, quando você produz neutrino, por exemplo, do muon, espera ele propagar suficiente e tenta detectar de novo o neutrino do muon, às vezes ele é um neutrino do tal, às vezes ele é um neutrino do elétron. E isso é o fenômeno de oscilação de neutrinos, e você só tem oscilações por causa dessa fase, e essa fase só é diferente entre estados de neutrinos porque os neutrinos têm massas diferentes. Então, oscilação de neutrinos implica massa de neutrinos. E isso é o motivo pelo qual o prêmio Nobel foi dado pela descoberta da massa das oscilações de neutrino, que mostram que neutrinos têm massa, há alguns anos, para o Art McDonald e basicamente o pessoal do Snow e do Super Kamiokande, do Kamiokande na época, eu acho. Enfim. Então, para ser um pouco mais concreto, deixa eu falar para vocês uma das formas de produzir neutrinos, e eu também vou falar de uma das formas de detectar. Não tenho tempo para falar de tudo, mas eu acho que é interessante falar disso, porque já que os neutrinos são partículas que interagem muito pouco, você tem que produzir muitos deles para ver uma interação. E isso é um desafio experimental, né? Como é que você produz tantos neutrinos, já que a interação deles é muito pequena? Então, a forma que você produz neutrinos, tem alguma pergunta? Eu não consigo ver o chat, mas, enfim, se tiver alguma pergunta, vocês podem sair do mudo e falar. Então, a produção de neutrinos, ela começa sem neutrinos. Ela começa, bom, pelo menos em experimentos de feixe de neutrinos, em aceleradores. Você joga um feixe de prótons no alvo. Esse alvo, em geral, é uma barra metálica, pode ser uma barra de berílio, sei lá. Isso não importa para essa discussão. Mas quando você joga esse feixe de prótons nessa barra, você produz um monte de coisa, de QCD. E a coisa mais simples para se produzir de interações fortes são pions. Para quem não sabe o que são pions são estados ligados entre ups e downs, mas é um estado ligado entre quark e antiquark, é diferente de prótons e nêutrons, que são 3 quarks. E o pion, os pions carregados, eles decaem principalmente via interações fracas para muons, né? Existe um outro tipo de pion, que é o pion neutro, que ele não decai, não é que ele não decai via interação fraca, ele decai via uma coisa que a gente chama de anomalias quirais, que tem a ver com a interação fraca, mas não é tão simples assim. O pion neutro ele decai para 2 fótons. Os pions carregados, normalmente eles decaem para muons e neutrinos do muon. Então você produziu esses pions, né? Como você sabe que eles vão decair para neutrinos, você já sabe aqui o que você tem que fazer para ter um feixe de neutrinos. Você tem que produzir pion. Você vai produzir outras coisas, mas vamos ficar no pion, que é mais simples no momento. Para otimizar um pouco essa produção, você faz um sistema de campos magnéticos que vai focar, por exemplo, os pions positivos e vai vai jogar fora os pions negativos. Então, aqui você teria um feixe predominantemente de pions de um sinal, ou pions positivos ou negativos. Depois disso, você sabe que o pion, a vida média do pion é de, acho que 20 e poucos nanosegundos. Então, você sabe que se você esperar o pion propagar suficiente, ele vai decair. Então, você faz exatamente isso. Você faz um tubo de decaimento relativamente longo, porque lembra que isso aqui é em alta energia. Então, esse pion está quase à velocidade da luz. Então, 20 nanosegundos vezes a velocidade da luz, ou quase a velocidade da luz, mais fator de dilatação temporal, às vezes dá uma distância relativamente grande, né? 50 metros, 100 metros. Mas, enfim, você tem que ter um tubo de decaimento, que esse pion vai decair para muons e neutrinos do muon. E agora você está quase lá, você tem os teus neutrinos do muon, mas você tem um monte de muon aqui que você não quer. Então, o que você faz é colocar um sistema de absorção para esses muons, que muitas vezes o sistema de absorção é terra. Você deixa esse muon propagar na terra, perder energia até ele parar e fazer outra coisa. Ou se
ou interagir, né, ser absorvido, ou decair, mas decair para neutrinos de baixíssima energia, que não são importantes aqui. E aqui você tem um feixe de neutrinos. Por que isso é interessante? Porque os neutrinos, eles só interagem via interação fraca. Então, se você tentar produzir neutrino via interação fraca, é razoavelmente complicado, pelo menos nesse tipo de configuração. Então, você produz neutrinos via interação forte, porque você produz pions e você sabe que os pions vão decair. Então, se você utiliza isso, de certa forma, você produz neutrinos via interação forte e detecta via interação fraca. Então, tudo bem. Aqui é como é que você faz um feixe de neutrinos. Agora, como é que você detecta esse feixe de neutrinos? Aqui no Fermilab, nós temos 2 programas de neutrinos. Eu faço parte de uma dessas colaborações, faço parte do DUNE, mas eu não estou falando em prol da colaboração, então qualquer coisa errada que eu falar é minha culpa, a colaboração não tem nada a ver com isso. Mas tem dois programas grandes de física de neutrinos aqui no Fermilab, que um é o programa o Short Baseline Neutrino Program, que é um programa para ver oscilações em distâncias curtas, que tem a ver com aquelas anomalias que eu falei antes na palestra, que foram vistos resultados experimentais que ninguém entende muito bem em experimentos de curta distância. É curto demais para ser oscilação usual. E existem outros objetivos desses experimentos que tem a ver com ver como que os neutrinos interagem com a matéria, por aí vai. Mas a ideia é que você tem um feixe como esse daqui, que aqui é o alvo. Você produz um feixe de neutrinos, você tem 3 detectores. O SBND, que está sendo construído, o Microboon, que já rodou e já tem dados, e já tem até análises experimentais e tal, e o Icarus, que está lá, já tá no local, só que eu acredito que eles não estão tomando dados ainda. Esses experimentos são o que a gente chama de câmaras de projeção, eu tenho que ler para lembrar o nome inteiro, câmaras de projeção temporal de argônio líquido, que aqui eles chamam do Liquid Argon TPCs, ou então eles só colocam LARTPC, né? Que eu vou falar um pouquinho mais delas, que são experimentos, eu acho geniais, né? Eu acho que esses experimentos são geniais, mas eu sou um teórico. E a evolução natural disso aqui seria o DUNE, que é um experimento gigante, é uma colaboração com mais de 1000 colaboradores. É um feixe de neutrinos, seria o feixe mais poderoso de neutrinos do planeta, e um detetor de 40.000 toneladas de argônio líquido, coisa gigantesca numa antiga construída numa antiga mina de ouro. Então, deixa eu falar como é que esse tipo de detetor detecta um neutrino, certo? Isso aqui é um dos detetores do DUNE, um modelo de um dos detetores do DUNE. Você vê aqui 2 pessoas, então dá para ter uma ideia do tamanho disso, e o DUNE teria 4 desses detetores, né? Como eu sou teórico, eu vou simplificar um pouco a minha vida. Basicamente é uma caixa cheia de argônio líquido, certo? O argônio, por ser um gás nobre, tem várias propriedades interessantes, e o que é mais interessante é que, por exemplo, quando uma partícula carregada atravessa o argônio, ele ioniza, né? Ele tem uma carga passando, ela vai ionizar as cargas que estão ali, e isso cria elétrons livres. No que cria elétrons livres? Você aplica um campo elétrico, então esses elétrons, eles vão subindo, né? Devagarzinho vão subindo. Relativamente devagar. Devagar em relação à velocidade da luz. Então eles vão subindo, e aí lá em cima dessa caixa, dessa câmara, você tem fios que você vai medir, basicamente, a corrente que foi induzida por esses elétrons que vão chegar nesses fios. É a corrente em função do tempo. Claro, você vai sempre ter um background, né, um ruído e tal, mas isso aí não importa para essa discussão. Você não está vendo nada especial, em algum momento você vê uma corrente elétrica e depois nada especial, que significa que chegou elétrons em algum desses fios. Você tem vários fios, então você olha essas correntes em cada um desses fios, e com isso você tenta reconstruir com a corrente em cada um dos fios e o tempo que levou para você ter esse pico na corrente, você tenta reconstruir a trajetória dessa partícula carregada nessa câmara de argônio líquido. E no final das contas, o que você vê é algo assim. Eu não sei se vocês, para quem não faz física de neutrinos, se vocês conseguem interagir onde que está o neutrino aqui. Vocês conseguem identificar onde que está o neutrino aqui. O neutrino, basicamente, ele veio daqui
ele interagiu aqui, então você vê o vermelho é uma deposição de energia maior, e ele criou várias partículas carregadas que se propagaram. Essas linhas que saem meio que do nada são raios cósmicos, são muons cósmicos, que a gente não vai entrar em detalhe nisso aí, e você tem vários tipos de linhas diferentes, e o que a gente chama de chuveiros, né, como isso aqui. E cada linha dessa tem uma coisa especial, a quantidade de energia que uma partícula deixa relacionado com a massa da energia, desculpa, a massa da partícula. O tipo de topologia também está relacionado com o tipo de partícula. Por exemplo, isso aqui você imaginaria que se você tivesse um fóton propagando aqui, o fóton é invisível, não tem carga, mas em algum momento ele pode converter para um pi mais e menos, que está na matéria, né? Tem energia suficiente. E aí você vê esse chuveiro eletromagnético. E aí se você vê um aqui e talvez um aqui, ou aqui, não sei, talvez aqui, enfim, não sou experimental, não sei identificar isso aqui, mas se você vê dois fótons, você pode relacionar isso a um pion zero. E isso vai te dar informação de como que esse neutrino interagiu com a matéria. Então, em resumo, essas câmaras de Liquid Argon TPCs, câmara de argônio líquido, sei lá como é que chama isso aqui agora, câmara de projeção temporal de argônio líquido, elas são como as câmaras de bolhas antigas, mas, de certa forma, elas são coloridas, né? A cor dessas câmaras te dá a quantidade de energia que foi depositada. Então, ela é uma câmara de bolha com calorimetria, ou seja, uma câmara de bolha colorida, idade moderna. Isso ainda não existe As pessoas sabem que isso aqui vai te dar bastante informação de física, mas ainda é o potencial dessas câmaras ainda está em aberto. Tem muitos estudos sendo feitos agora para descobrir o que mais que você pode fazer se você tem essa quantidade de informação. A situação atual na física de neutrinos é a seguinte, eu falei para vocês que a gente sabe que os neutrinos oscilam. A oscilação de neutrinos a gente pode parametrizar por uma matriz de mistura, que, de novo, é parametrizada por ângulos de mistura, C e S são senos e cossenos. Então você faz uma rotação aqui, uma rotação acolá, uma rotação aqui. E tem uma fase, que é a fase de violação do CP, que eu posso falar depois. E basicamente, resumindo, se vocês quiserem eu posso falar mais disso também, quando você faz a conta da oscilação, o que é mais importante é que existe uma amplitude de probabilidade de oscilação, que tem a ver com esses ângulos de mistura, e existe uma fase de oscilação que tem a ver com a diferença de massa dos neutrinos, a distância que eles se propagam e a energia deles. Pedro. Oi? Oi, tudo bem? Uma pergunta, desculpa interromper. Não, tranquilo. Você falou Você estava falando de como detectar os neutrinos. Eu não entendi muito bem, porque aquela câmera você falou que ela detecta partículas carregadas, né? Ela passa e aí ioniza o argônio, e aí você consegue pegar uma corrente ali de elétrons que subiram para os fios. Mas o neutrino não tem carga. Como é que faz isso? Então, o neutrino não tem carga. Então, se você quiser observar o neutrino diretamente, é meio complicado, né? Assim, de certa forma, a coisa mais fácil para a gente fazer em física em geral é ver luz, né? Tem várias formas de luz, mas se você ver luz é fácil. Então, você usa o fácil para ver o difícil. O que você faz? Isso aqui é um evento de neutrino. Como que você sabe que é um evento de neutrino? Você tem uma câmara que várias partículas estão saindo, várias partículas carregadas estão saindo a partir de um ponto que foi gerado do nada. Então, isso aqui não pode ter sido uma partícula carregada que entrou e fez essa interação. Né? Alguma coisa entrou aí e fez essa interação. A coisa que entrou, você associa a um neutrino. Então, é assim que você mede o neutrino. Você mede de forma indireta. Na verdade, você mede as partículas que foram produzidas pelo neutrino. Se o neutrino passa na câmara, como a maioria dos neutrinos vão fazer isso, vão passar e não vão interagir, esses você não vai detectar. Você não faz a menor ideia de onde que eles estão, o que eles fizeram. Os poucos que interagem, eles vão gerar uma topologia, um evento, e esse evento existe uma probabilidade de ser, por exemplo, um ruído, sei lá, se entra um nêutron, por exemplo, no teu detector, e existe uma probabilidade de ser um neutrino. E aí, exatamente as probabilidades, você tem que fazer uma análise, é uma coisa um pouco mais delicada. Mas isso aqui é um evento claro de neutrino que você vê que na direção do feixe de neutrino, você sabe de onde o feixe está vindo. O feixe de neutrinos tem uma característica especial também, que como ele é gerado a partir de um feixe de prótons, você manda prótons em grupos. Então você sabe quando o feixe está ligado
e quando está desligado. Quando ele está ligado, você vê a interação de neutrino. Quando ele está desligado, qualquer coisa que aconteça lá não deve ter sido de neutrinos do feixe, né? Mas, para responder a tua pergunta, o que você realmente vê são as partículas geradas pelo neutrino. Isso não é uma coisa muito, muito rara. Por exemplo, com o Higgs é a mesma coisa, né? O Higgs, você não vê um Higgs propagando, porque o Higgs ele é produzido e decai praticamente na hora. O que você vê são as partículas geradas pelo Higgs, né? Em alguns experimentos, por exemplo, nêutrons também. Quando o nêutron decai, você não vê o nêutron. O nêutron é um negócio difícil de lidar. Você vai ver as partículas geradas por esse cara, os decaimentos desse cara. E aí você associa com a partícula. Mas basicamente é isso. Você realmente não vê o neutrino. Mas você infere que isso aqui foi gerado por um neutrino. Esse evento foi causado por um neutrino. Entendi, obrigado, viu? E eu só fiquei pensando depois, como eu sou experimental, a gente tem muito problema para alinhar feixe, né? E aí eu fico perguntando como é que se alinha um feixe que você não consegue sentir com um detector mais simples, né? Você precisa construir detectores tão grandes assim. Então, aqui, alinhar feixe de neutrinos é uma coisa delicada, porque o que acontece? O feixe de neutrinos, pela própria natureza de como você produz esse feixe, você vê, você tem um sistema de campo magnético, você gera o pion aqui, você alinha o pion. Primeiro que esse alinhamento não é perfeito, mas mesmo que fosse, o pion vai decair. E o decaimento do pion é o que é, né? Ele vai decair, ele tem uma abertura usual, mas assim, ele pode decair para partículas um pouco mais abertas, um pouco mais fechado, um mais energético, outro menos e tal. Então você não tem um feixe de neutrinos como um feixe de laser, né? Você tem, na verdade, um feixe como uma lanterna. Ele abre. Então você sabe de onde ele vem porque você pode ver, por exemplo, se eu tenho o meu alvo aqui, o meu detetor está a 200 metros, a 500 metros, eu sei fazer uma linha ali, né? Do alvo até o detetor. Ou se eu tiver o DUNE, que é um detetor que está a 1.300 quilômetros de distância, eu sei fazer uma linha ali. Mas você não tem um alinhamento como um laser, né? É mais uma lanterna, você tem um feixe bem aberto. Por exemplo, no DUNE, se eu não me engano, esse feixe, quando ele chega aqui no detetor distante, a 1.300 quilômetros, o raio médio desse feixe é de em torno de 20 quilômetros. Então, na verdade, você vê um fluxo um vento, né, de neutrinos vindo de altas energias. Mas não existe esse alinhamento no sentido que o pessoal por exemplo, de ótica quântica faz. Muito bom, viu? Obrigado. Nada. Então, se eu continuar aqui, onde que a gente estava? Então, você tem a amplitude. Doutor Machado, poderia voltar no 1 ou 2 slides? Aqui ou... Mais um. Nessa figura, você tem várias diferenças de tempo para diferentes traços, correto? Sim, sim. Com essa diferença de tempo, não seria possível fazer uma reconstrução 3D do evento, ao invés de uma 2D? Essa reconstrução ela é 3D. Aqui é porque é só uma visão, né? Mas você imagina, deixa eu voltar esse daqui. Os fios, como eles estão entrelaçados, eles vão te dar uma reconstrução 2D, né, no plano. Mas o tempo que leva para os elétrons chegarem lá em cima, eles vão te dar a terceira componente, né, o Z. Então, eles vão te dar a profundidade. Ou seja, isso aqui, na verdade, isso aqui é uma simplificação. Esse evento ele é um evento 3D, ele é reconstruído como um evento 3D. Claro que não é óbvio, de um ponto de vista computacional, de um monte de linha que tem uma interseção com sei lá, com uma partícula, né, uma projeção da partícula, e a diferença temporal, não é trivial você fazer essa reconstrução 3D, e isso é um dos problemas técnicos que as colaborações ainda estão trabalhando bastante, né? Mas sim, esse evento é um evento tridimensional. Ele é reconstruído como um evento tridimensional. O que você não consegue ver em termos de tempo é a diferença dessa partícula se propagando aqui. Porque essa propagação é muito mais rápida do que esses elétrons subindo na câmara. Então, você não sabe se a partícula começou aqui e terminou aqui, ou se é o contrário. Você vai, claro, você sabe porque você vê o vértice aqui da interação, né? Então,
É muito raro que todas as partículas A foram criadas em probabilidade algum lugar. de partículas se baterem em geral neutrino é pequena. Oi? Porque a probabilidade de 4 partículas se chocarem ao mesmo tempo e gerar um neutrino é pequena. Exato, isso é zero, né? É zero. Então, você sabe de onde que começou o evento por uma questão de lógica, né? De probabilidade. Mas você não sabe para onde a partícula propaga. Por exemplo, um raio cósmico, você não sabe se ele veio de cima para baixo ou de baixo para cima, usando o tempo. Sabe que é mais provável que ele venha de cima para baixo, né? Porque de baixo para cima tem muita terra para o raio cósmico chegar na gente. Então, voltando para a oscilação, você tem a amplitude, a fase, e vários experimentos, eu posso falar mais disso depois, se vocês quiserem, vários experimentos mediram esses ângulos de mistura com uma precisão razoavelmente decente, alguns %, e essas diferenças quadradas de massa. As perguntas que a gente ainda tem aberto tem a ver com o que a gente chama de hierarquia das massas dos neutrinos, porque se você olhar essa fórmula, essa diferença de massa, por exemplo, massa 2 quadrado menos massa 1 quadrado, isso aqui está dentro de um seno quadrado. Então, se eu troco a massa 2 com a massa 1, eu não vejo efeito. Então, para ver o efeito de se uma diferença de massa é positiva ou negativa, é um pouco delicado, não é tão trivial assim. Uma das diferenças, que é a solar, que é uma diferença pequena, a gente sabe que a massa 1 é menor do que a massa 2. A terceira massa a gente não sabe, e inclusive tem um resultado bastante interessante, recente, que mostra do NOVA, que foi apresentado no NOVA e do T2K, que foi apresentado na Neutrino 2020, que deixou isso completamente em aberto, a hierarquia dos neutrinos. Então a gente não sabe se o neutrino 3, que é o neutrino que tem menos quantidade de nuê, né, a menos mistura de nuê, se ele é mais pesado do que todo mundo ou se ele é mais leve que todo mundo. E a outra coisa que a gente também está buscando é a fase de violação de CP, que tinha uma preferência experimental razoavelmente boa para a fase máxima, mas agora, com alguns resultados novos, isso aí está um pouco duvidoso. Né? Não é duvidoso, mas está um pouco indeciso, né? Digamos assim, essa preferência experimental diminuiu com os resultados novos. Então, são duas coisas que a gente espera que nos experimentos futuros, como o DUNE e o T2 Hyper-K no Japão, que eles vão medir isso aí com uma precisão relativamente boa. Então, aqui eu queria parar e eu queria perguntar o que vocês querem saber, o que vocês querem que eu fale, tem mais alguns 20 minutos aí. Eu acho que, como está todo mundo meio cansado de coisa online e tal, vamos tentar fazer isso uma coisa mais interativa. Eu vou lançar aqui uma... Como que eu faço isso? Uma doodle poll aqui, se eu conseguir fazer. Será que eu faço assim? Uma poll, vamos ver se isso funciona. E aí vocês podem votar no que vocês querem saber. Então as opções são: qual que é a massa dos neutrinos? A massa absoluta, porque a gente só sabe a diferença. De onde que vem a massa dos neutrinos? Vocês conseguem votar? Vocês conseguem ver? Estamos ativando o Pedro. Estou repassando para o Pascoal para ele ativar, que ele está como host agora. Então é só o host que consegue ativar. Já lancei, Marcos. Já? Está respondendo. Tá bom. Tá ótimo. Então, se vocês puderem votar, a gente pode decidir o que a gente faz aí. Enquanto isso, eu posso ler as perguntas. De onde que vem a massa dos neutrinos? Qual é a massa? Se os neutrinos são um portal para a nova física? Relações entre neutrinos e a assimetria entre matéria e antimatéria do universo? Essas anomalias de curtas distâncias que eu falei? O que é o grande lance delas? O problema de sabor do modelo padrão? A natureza dos neutrinos, são partículas de Dirac ou Majorana, ou as medidas de oscilação? Eu acho que não deve estar funcionando. Eu posso tentar votar? Não. Deixa eu ver. Estão votando, viu, Pedro? Estão votando. Está votando? Aqui eu não vejo. Não. Eu não vejo nós, como co-host, não vemos. Só entendi. os participantes. Então vamos esperar mais uns 10 segundos e... né? Quando der 35, a gente pode parar e ver quem que é o vencedor aí dos tópicos. E aí? Posso parar ou vocês têm um resultado?
Terminar, vou compartilhar o resultado. Entendi. Então, neutrinos, assimetria de matéria e antimatéria, e depois de onde vem a massa dos neutrinos. Tá, então deixa eu falar um pouco desses dois. Não sei se eu consigo fazer um print screen disso aqui. Bom, tudo bem. O que era mesmo? Neutrino e assimetria de matéria e antimatéria. Então tá, então deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu parar de compartilhar aqui e deixa eu compartilhar desse lado. E a gente pode falar um pouco da assimetria entre matéria e antimatéria. Onde que está isso? Isso é massa de neutrinos. Eu preparei algum material aqui só para não esquecer do que eu tenho que falar. Ok. Então, neutrinos, assimetria entre matéria e antimatéria. Eu espero que vocês consigam ver as minhas notas aqui, certo? Então, o ponto aqui é o seguinte. Qual que é a pergunta? Se a matéria ela age igual à antimatéria, então o universo deveria ter sido simétrico, né? Entre matéria e antimatéria. Por exemplo, se quando eu crio, a partir de uma instabilidade quântica, ou por exemplo, de um aniquilamento, matéria e antimatéria nas mesmas quantidades, né? Por exemplo, se eu tiver alguma coisa que me gerou um fóton, ou um W, desculpa, um Z, né? Que aqui tem neutrino, então não pode ser o fóton. Se eu crio um quark, eu crio um antiquark. Se eu crio um lepton, eu crio um antilepton, neutrino, antineutrino. Então, como que funciona o fato de que o universo é feito de matéria, não de antimatéria? Claro, a primeira coisa a se pensar aí é se perguntar, peraí, como que você sabe disso, né? Como é que você sabe que Andrômeda, não sei lá, que galáxia X, etc., é uma antigaláxia ou uma galáxia? Como é que você sabe que não tem todo o universo de antimatéria longe da gente? E existem vínculos muito fortes nisso aí, porque quando matéria se encontra com antimatéria, você tem aniquilamentos. E a energia, o resultado desses aniquilamentos, por exemplo, aniquilações, né? Eu acho. Sorry. O resultado disso, por exemplo, você tem imagina você tem uma antigaláxia que tem um pósitron. Se esse pósitron encontra com um elétron, isso vai se aniquilar em fótons. E você veria esses fótons. Né? Então o fato de que você identifica... Primeiro que você identifica o espectro de raios cósmicos gerados por antipartículas. E você identifica que a quantidade desses raios cósmicos gerados por antipartículas é consistente com a quantidade de antipartículas muito, muito, muito pequena no universo. Então, a gente tem uma convicção muito forte de que não existe antigaláxias, não existem antiplanetas. Então, para onde que foi a antimatéria, né? Então, é o seguinte, tem que ter tido alguma assimetria entre matéria e antimatéria. E para você criar essa assimetria na abundância de matéria e antimatéria, você tem 3 condições, que são as condições chamadas de condições de Sakharov, que são as seguintes. Primeiro, você tem que ter a violação de número bariônico. O que é isso? Próton é um bário, tem número bariônico 1. Se o número bariônico não for violado, para cada próton, você cria um antipróton. Então, como é que você vai ter a assimetria matéria-antimatéria, né? Então, para você ter essa assimetria, primeiro você tem que violar esse número bariônico. E, de fato, no modelo padrão, a gente tem uma violação do número bariônico por um processo que eu vou falar já já. A segunda condição de Sakharov é a violação de simetrias C e CP, de carga e carga-paridade. Por quê? Simetria de carga é razoavelmente óbvio. Se você não viola a simetria de carga, a chance de você criar um elétron e o pósitron é a mesma. Então, você não pode ter isso igual para gerar uma assimetria de matéria e antimatéria. De CP, é um pouco mais delicado, porque envolve a quiralidade, mas também tem a ver com a quantidade de matéria e antimatéria que você cria. No modelo padrão, você tem as duas violações. De C, você tem bastante violação de carga, mas de CP, não. CP é muito pouco. Você tem, mas é muito pouco. Não é suficiente para gerar essa assimetria que a gente vê no universo. Além disso, para você gerar uma assimetria, você não pode estar em equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Se a velocidade de expansão do universo for, digamos, a taxa de expansão do universo for parecida com a taxa de interação de partículas,
Toda vez que você gera uma assimetria, você pode ter mais interações de partículas que vão, digamos, diminuir essa assimetria. Se você nunca sai do equilíbrio térmico, que você cria elétrons e pósitons, né, só baseado na temperatura, você não consegue gerar essa assimetria entre matéria e antimatéria. E no modelo padrão, a força fraca, né, as interações fracas, na verdade, a quebra de simetria eletrofraca, ela não é um desvio do equilíbrio térmico suficiente, ela é uma transição de fase suave, né? Ela não é aquela transição de fase mais brusca, né? Por exemplo, uma transição de fase suave é quando você tem isso aqui. Imagina que você tem um potencial que ele começa assim, e aí depois ele faz assim, e aí, vagarosamente, aqui você tinha um mínimo, aí o mínimo veio para cá, aí o mínimo veio para cá, aí o mínimo veio para cá, certo? Então, o mínimo do potencial, ele vai andando devagarzinho na direção. Isso é uma transição de fase que não te dá essa assimetria. A transição de fase para te dar essa assimetria deveria ser uma transição de fase mais brusca, que seria uma coisa, por exemplo, assim. Imagina você começa com um potencial assim, e aí o que você faz, esse potencial vira uma coisa, por exemplo, assim, certo? Onde um segundo mínimo se desenvolve, mas o teu sistema ainda está no primeiro. Em algum momento, do nada, o sistema entende que tem um mínimo lá longe e ele corre para esse mínimo de uma hora para outra. Esse é o tipo de assimetria que você precisa ter. Existem várias possibilidades de você gerar essa assimetria entre matéria e antimatéria, mas uma das mais comuns discutidas, já que tem mais a ver com neutrino, é a leptogênese. O que é a leptogênese? Primeiro, você começa com a ideia de que, por exemplo, a massa dos neutrinos, elas vêm... Tem vários tipos de leptogênese, mas o tipo mais comum seria elas virem de neutrinos bem pesados. Eu posso falar um pouco mais disso se a gente tiver tempo. Então, os neutrinos, eles ganham massa a partir de neutrinos bem pesadões, por exemplo, 10 a 10 GeV, e para quem não está acostumado com essas unidades, a massa de um próton é 1 GeV, né? Então isso é 10 a 10 da massa de um próton. E esses neutrinos pesados seriam as partículas que iam gerar a assimetria leptônica. Então, por exemplo, um neutrino pesado, ele pode decair em um lepton e um Higgs. Mas existem processos quânticos que te dão que a gente chama de correção de um loop, né? Mas é basicamente uma correção quântica, onde essa correção quântica ela introduz uma fase que quando você tenta ver qual que é a probabilidade de um neutrino desse decair em lepton Higgs ou anti-lepton Higgs, essas taxas de decaimento são diferentes por causa desse processo. Então, você gera uma assimetria no lepton, né? Uma assimetria leptônica. E aí, essa assimetria leptônica, ela vira uma assimetria bariônica via o que a gente chama de processo de Sphaleros. O que é um processo de Sphaleros? Um processo de Sphaleros é um processo do modelo padrão, ele é completamente padrão, mas é um processo não perturbativo, onde você tem uma correção quântica, onde você tem todas as partículas do modelo padrão, todos os quarks e todos os leptons envolvidos aqui, nesse processo. Essa correção, ela não viola B menos L, mas ela viola B mais L. Então, basicamente, o que eu quero dizer é que se você produz uma diferença de número leptônico, esse tipo de processo, ele transfere essa diferença leptônica, em número leptônico, para uma diferença bariônica. E aí, com a diferença bariônica, você tem um universo formado por baryons e não antibaryons. Então, assim, você teria a assimetria de matéria antimatéria. Essa é a ideia geral dos modelos de leptogênese. Existe alguma confusão sobre a fase de violação de CP, que pode ser medida no Dune ou no T2-Hyper-K, e a assimetria de matéria antimatéria aqui, certo? E a confusão, em geral, é que as pessoas tentam fazer uma ligação entre a fase que a gente pode medir de baixas energias e as fases que aparecem nesse processo. E, de forma mais geral, teórico, não existe uma conexão direta entre isso. Claro que você observar violação de carga-paridade, né, de CP, em baixas energias, é uma boa dica de que isso deve acontecer também em altas energias. Mas
não é direto, a conexão não é nada direta. Inclusive, existem modelos onde você não tem violação do CP em baixa energia, mas você tem em alta. Enfim, mas isso é a conexão entre neutrinos e matéria-antimatéria. E um ponto principal dessa conexão é de onde que vem a massa dos neutrinos. Eu acho que de onde que vem a massa dos neutrinos foi o segundo mais votado, né? Então, a menos que tenha alguma pergunta aqui sobre leptogênese, eu posso falar nos últimos minutos sobre o mecanismo de massa de neutrinos. Eu não sei se tem alguma pergunta. Se não tiver, eu vou só continuar. Então tá. Então deixa eu falar um pouco sobre a massa dos neutrinos. O portal da nova física, onde está a massa dos neutrinos? Aqui. Oi? Como que funciona o mecanismo de massa? Deixa eu começar aqui uma coisa um pouco mais nova, isso aqui eu queria explicar um pouco melhor. Okay? Primeiro, para você entender o problema das massas neutrinos, você tem que entender o problema das massas do modelo padrão, né? O problema da massa do modelo padrão é o seguinte: quando você tem um quark de mão esquerda, que é a quiralidade desse quark, ele não tem os mesmos números quânticos de um quark de mão direita. E um termo de massa é mão esquerda, mão direita, termo de massa. Então você não pode escrever uma massa para esses caras aqui. Isso aqui é completamente proibido no modelo padrão por causa das interações fracas. A forma com que você resolve isso é adicionando o Higgs. Você adiciona o Higgs, tem alguma notação aí, mas não importa muito com esse tio da barra e tal. Quem é especialista nisso se importa, quem não é, não precisa. Isso é uma coisa um pouco mais técnica. Você tem um acoplamento de um quark, com um par, quark left-right, né, esquerda-direita, com o Higgs, e quando o Higgs desenvolve um VEV, um valor esperado do vácuo, quando a simetria é quebrada, você tem uma coisa assim, V, que é o VEV do Higgs, mais o bóson de Higgs de fato, tem um fator de raiz de 2, que não importa, e você tem aqui o up, por exemplo, left e o up, right. Então, a massa do up left, desculpa, do up, ela é dada por esse termo aqui, que é o vácuo do Higgs, o acoplamento e um fator numérico. Então, a massa do up é dada por Yukawa VEV sobre raiz de 2. O que acontece para o neutrino? Você pode falar, bom, vou fazer o mesmo, né? Eu coloco aqui um Yukawa, né, um acoplamento, um campo de mão esquerda, que tem um neutrino e um elétron, eu coloco um Higgs, e aí eu coloco o neutrino de mão direita. Qual que é o problema disso? Quem que é o neutrino de mão direita? O neutrino, você tem no modelo padrão interação forte, você tem, que são interações mediadas pelos gluons, você tem o eletromagnetismo, e você tem as interações fracas. O neutrino, ele não interage com esses caras, e as interações fracas só interagem, você só vê interação fraca com partículas de mão esquerda. Então, o neutrino de mão direita é uma partícula que não teria nenhuma interação. Então, a gente não sabe se existe um neutrino de mão direita. E esse é um dos maiores problemas da massa de neutrinos. Você está colocando uma partícula extra aqui que você nem sabe se existe. E de certa forma, é uma partícula meio que indetectável, né? Porque ela não tem interação nenhuma, ela praticamente não tem massa, porque o neutrino praticamente não tem massa. Então, como é que você resolve isso aí? Tem um outro problema, que também é um problema sério, que porque essa partícula não tem interação nenhuma, eu acabei de falar para vocês que eu não posso escrever um termo de massa sem o Higgs por causa da interação fraca. Bom, mas se eu tenho uma partícula sem interação fraca, eu posso escrever um termo de massa direto para esse neutrino de mão direita. Eu pego o conjugado dele, que é uma partícula de mão esquerda, então isso aqui é uma partícula de mão esquerda, isso aqui é uma partícula de mão direita, não tem nenhuma interação nisso aí, não tem nenhum número quântico de calibre, então eu posso escrever uma massa. E aí, na hora que eu escrevo essa massa, tudo muda. Primeiro, esse neutrino, ele se comporta como uma partícula de Majorana, onde a partícula e a antipartícula podem ser identificadas. Além disso, a massa dos neutrinos, você tem que escrever numa matriz, e se você escrever as massas dos neutrinos assim, então esse aqui é o campo do neutrino, de mão direita, esse aqui é o campo do neutrino de mão esquerda, mão direita, conjugado. Aqui você não tinha massa, aqui você tinha Yukawa VEV, tem uma raiz de 2 que eu vou escrever a raiz de 2.
Yukawa VeV. E aqui você tem uma outra massa. O que acontece? Se essa massa for muito maior do que a massa dos neutrinos, o que não é razoavelmente provável, já que a massa do neutrino é tão pequena, é abaixo de 1 elétron-volt, o que acontece é que a massa do neutrino ativo, né, do neutrino que a gente mediu, ela vai como Yukawa quadrado, VeV quadrado, sobre 2m. E a massa desse neutrino, que eu vou chamar de mr, sei lá, ela vai como m. Então agora, você vê que enquanto a massa dos quarks e dos leptons carregados são proporcionais à interação deles com Higgs, a massa do neutrino não tem nada a ver com a interação dele com Higgs, ou quase nada a ver. Então isso é um problema em aberto que te faz pensar de onde que veio a massa dos neutrinos. E para adicionar nesse problema, e eu já estou terminando, que eu estou vendo que está dando mais ou menos a hora, tem uma observação experimental que é relativamente curiosa, que é o quê? Se você pega as partículas e coloca a massa delas aqui, certo? Você tem o top, que tem massa de mais ou menos 170 GeVs. Aí você vai ter o bottom, quem é que vem depois do bottom? O tau, o charm, o muon, o strange, o down e o up, e um elétron. Então aqui você vai ter, por exemplo, 4 GeV, aqui é em torno de 1.9, aqui no muon 105, MeV, se descer mais aqui tem, sei lá, acho que 95 para para o strange, para o up é mais ou menos 2 MeV, para o elétron é 500 keV, ou quem gosta, 511 keV. Então você tem as partículas relativamente bem distribuídas nessa escala de massa, né? E tudo entre 100 GeVs e 500 keVs, ou seja, isso aqui dá mais ou menos 6 ordens de magnitude. Só que aí você adiciona os neutrinos. A gente sabe que a massa dos neutrinos são pelo menos, no máximo, em torno de 1 elétron-volt. Então você adiciona basicamente uma espécie de um deserto aqui, entre as partículas carregadas e os neutrinos, de mais ou menos 10 a 6. E é muito curioso isso, porque você diz, puxa vida, mas como que eu tenho um mecanismo para explicar tudo, mas ele explica a massa desde uma baleia azul até um mosquito, que é mais ou menos a diferença entre a massa do top e do neutrino. Isso não pode ser o mesmo bicho. Não pode estar vindo do mesmo canto, tá entendendo? Mas assim, isso não é prova de nada, isso é só uma observação curiosa, né? Mas isso aqui adiciona no problema de massa dos neutrinos. E o que é engraçado desse tipo de raciocínio é que se a massa dos neutrinos viessem de um mecanismo desse, com o neutrino de mão direita, o que é bem interessante é que quanto mais pesado é o neutrino de mão direita, maior é esse termo aqui no denominador, que faz a massa dos neutrinos ficarem mais leves. E é isso que eles chamam do mecanismo de seesaw, que é o mecanismo de gangorra, que basicamente, se um neutrino é pesado, o outro neutrino fica mais leve. Então, isso seria uma forma razoavelmente natural de você explicar por que o neutrino é tão mais leve que todo mundo. Porque tem outra partícula que, quando ela pesa, o neutrino fica mais leve. Então, é um mecanismo que naturalmente dá uma massa muito pequena. Mas, de novo, isso é um problema em aberto. Ninguém sabe nem qual que é a massa do neutrino absoluta, nem de onde que vem. E esse mecanismo de massa do neutrino tem várias implicações que podem ser bem interessantes, mas que eu não vou ter tempo de falar, que é, por exemplo, o decaimento beta sem neutrinos, por exemplo, física no LHC, você produz diretamente esse cara aqui, em princípio você poderia produzir essa partícula, já que não tem nada que te dê a massa dessa partícula, então ele poderia estar 10 a 10 GeV para fazer leptogênese até o TeV, até mais baixo, até MeV, QeV poderia ser. Aliás, eu acho que até o elétron-volt poderia ser. Então tem um monte de observação interessante aqui que poderia seguir desse mecanismo de massa dos neutrinos, que é diferente do modelo padrão. Mas, enfim, isso vai ter que ficar para a próxima, já que a gente está terminando aqui o nosso tempo. Então, deixa eu só mostrar as minhas conclusões e aí a gente pode, se tiver mais algum tempinho, abrir para pergunta. Então, para concluir, vocês podem ler isso aí. Eu acho que a física de neutrinos está num momento super interessante. Tem um monte de experimento, tanto de oscilação, quanto de decaimento beta duplo, quanto de medida de massa de neutrinos por decaimento beta, como o Fermi propôs.
Tem várias tecnologias novas, como as câmaras de argônio líquido, mas tem outras tecnologias também que são bem interessantes, que estão sendo propostas. E, de certa forma, o neutrino é a partícula mais escura, digamos, no modelo padrão. É a partícula menos conhecida, que interage menos. Talvez tenha alguma surpresa aí. Talvez o neutrino se você pensar em matéria escura, o neutrino é a partícula que mais se parece com matéria escura. Será que o neutrino é uma porta para a matéria escura? Não sei. Mas é algo interessante a se pensar. E tem alguns problemas em aberto, como, por exemplo, essa das anomalias de curta distância, que talvez sejam resolvidos nos próximos 2, 3, 4 anos. Então, acho que eu queria parar por aqui. Se você tiver alguma outra pergunta, eu fico feliz em tentar responder. Obrigado. Bom, muito obrigado, Pedro. Realmente, assim, agradeço, né, novamente a sua participação, né, ali na sua palestra, uma excelente palestra. A gente vai abrir, então, para as perguntas. Eu acho que, né, alguns participantes perderam, né, na hora o momento ali de votação do que gostariam de saber. Então, eu sugiro, né, que você coloque até aquela lista, né, de perguntas suas, porque se alguém quiser fazer essa pergunta agora, nesse momento, né, que o faça. Nós, antes da gente passar para as perguntas, nós tivemos aqui um máximo, né, de 78 participantes aqui dentro acompanhando pelo Zoom, mais uns 30 e tantos acompanhando pelo Facebook, tá? Então, o pessoal do Facebook, por favor, escrevam lá, né, que a gente vai tentar, eu vou tentar ler a resposta de vocês. Aqui, o pessoal participando pelo Zoom pode tanto levantar a mão, né, tem um recurso de levantar a mão que vocês conseguem acessar, né, ou podem, né, se inscrever pelo chat e aí eu autorizo, enfim, eu vou vendo a ordem de quem fez a pergunta e eu libero, né, para as perguntas, né, para o Pedro responder, tá bem? Desculpa de ter passado um pouco da hora, hein? Não, tá ótimo. Vamos lá, pessoal. Tem perguntas? Tem? Do Pedro? Tem. Isso. Eu acho que você consegue sair do mudo sozinho, Pedro. Isso, pode sair. Pedro Holanda, por favor. Oi, Pedro, tudo bom? Maravilha de seminário, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta assim para você mais falar o que você pensa sobre o assunto, que são os extremos energéticos, os neutrinos. Qual neutrino menos energético que já foi detectado e como? E o neutrino mais energético que já foi detectado e como? Isso é uma boa pergunta. O neutrino menos energético que já foi detectado, eu acredito que tenham sido os neutrinos solares. O Sol tem vários fluxos de neutrino, né? Tem neutrinos de mais alta energia e mais baixa energia, e os de mais baixa energia, não os que são criados de forma térmica, né? Mas são criados pelos ciclos solares. Esses foram detectados, esses neutrinos estão em torno que são os neutrinos do ciclo PP, né? Neutrinos PP, que eles têm a energia 300, 400 kevs, né? Kiloelectronvolt. Eu acredito que esses foram os neutrinos de mais baixa energia que foram detectados. Tem neutrino de mais baixa energia do que isso. Por exemplo, o Sol tem uma parcela de neutrinos que é produzida de forma térmica. São neutrinos com 1 keV, 2 keV de energia. Também tem neutrinos que são originários do Big Bang, que são neutrinos com menos de 1 electronvolt de energia. Então, na verdade, esses neutrinos não viajam à velocidade da luz. Eles estão aqui andando devagarzinho assim, né? Pelo menos 2 deles. E esse a gente também nunca viu. O de mais alta energia, eu acredito que foi visto pelo IceCube, que é um detetor, como vocês sabem, um detetor no Ártico, né? Onde eles colocam fotomultiplicadores no gelo, então um detetor que tem mais ou menos 1 quilômetro cúbico, gigantesco detetor, onde eles veem esses neutrinos extragalácticos que chegam e geram um monte de partículas, depositam energia enorme. E se eu não me engano,
os neutrinos de mais alta energia, eles são consistentes, contêm uma energia de mais ou menos 10 peta-electronvolts, né? Peta-electronvolts, peta está acima do tera. Então, você tem como é que é? Tera 10 a 12, peta 10 a 15. Então, você já foi detectado neutrinos de 10 a 15 ou 10 a 16 eletronvolts e neutrinos de 10 a 5 eletronvolts. E um monte de neutrinos no meio, né? Também foi detectado. Mais baixo do que isso, eu acredito que não tem nenhuma observação. E mais alto do que isso, eu acho também não. Os dois lados são interessantes de buscar, né? Tanto os neutrinos de mais alta energia, isso tem um monte de astrofísica que dá para fazer que é super interessante, e de mais baixa energia, se a gente conseguir algum dia detectar os neutrinos da radiação de neutrinos de fundo, que é o equivalente à radiação, tem a radiação cósmica de fundo, a CMB, e tem os neutrinos cósmicos de fundo, que é o C no B. E se a gente conseguir detectar o C no B, isso é uma informação direta, ou relativamente direta, lá do Big Bang, né? Lá de quando o universo ainda estava explodindo e tal. E isso, com certeza, seria uma das maiores descobertas de neutrino da nossa época, né? Mas é relativamente difícil detectar esse neutrino. Eu não devia falar relativamente, é muito difícil detectar esses neutrinos. Mas, enfim. Bom, agora temos o Guilherme Gambini. Por favor, pode perguntar. Opa, boa tarde. Você está me ouvindo? Boa tarde, estou. Sim. Opa, tudo bom? Sim, eu queria perguntar se tem alguma alternativa ao CISO, né? Porque se bem que, assim como você falou, ele resolve o problema da massa pequena, né? Aquele deserto inferior, mas ele adiciona outros desertos para cima, certo? Sim, deserto sim, superior, esse é um ponto muito bom. Esse é um ponto muito bom. Que acontece? Na hora que você fala, tem uma partícula super pesada que agora eu expliquei por que ele é tão leve. Bom, mas por que você tem essa partícula super pesada primeiro? Né? Então, o CISOL, de certa forma, ele não é um modelo, ele é um mecanismo, né? Mas ele não explica por que essa partícula é tão pesada e aí você resolve um problema criando outro, né? Isso eu estou totalmente de acordo. Existem algumas alternativas, por exemplo, primeiro que o mecanismo de CISOL, existem várias implementações, né? Você pode implementar com um fermion, você pode implementar com escalar, você pode implementar com um fermion que tem interações fracas, não só o neutrino de mão direita. Enfim, tem várias modificações que podem fazer gerar a massa de neutrinos com mecanismos de mais baixa energia. Mas, em geral, a maioria desses modelos tem problema de que você explica um parâmetro pequeno com um parâmetro grande ou com outro parâmetro pequeno. Existem algumas alternativas um pouco diferentes. Por exemplo, existe a possibilidade de você ter neutrinos, que a massa dos neutrinos vem de dimensões extras, né, de neutrinos de mão direita que propagam em dimensões extras. Então, a massa do neutrino é pequena, não é porque, se você parar para pensar, quando você tem lepton, Higgs, lepton, esse acoplamento ele tem que ser pequeno para a massa do neutrino ser pequena. Por exemplo, em modelos de dimensões extras, o que você faz é dizer, não é que o acoplamento é pequeno, é que o meu neutrino de mão direita ele se propaga numa dimensão extra. O Higgs não. Então, ele só encontra o Higgs ali num local pequeno, tá vendo? Digamos assim, a função de onda desse neutrino, você está perdendo um monte de função de onda para a dimensão extra e só está acoplando ali num coisinha de nada. E esse tipo de modelo poderia te dar massa de neutrino bem mais leve, ainda com parâmetros não tão pequenos. Né? E você tem isso 10 dimensões extras que a gente chama de planas, né? Como as dimensões que a gente tem aqui, mais finitas. Você também poderia ter com as dimensões extras de Randall-Sundro, né? Que tem uma deformação da dimensão extra à medida que você entra na dimensão extra. Então, isso são algumas formas alternativas, né, de ter massa de neutrinos. Eu acredito que também tem alguns modelos que eles não são modelos CISOL, eles te dão uma massa de Dirac para os neutrinos. Os neutrinos seriam partículas de Dirac. Em geral, esses modelos não são tão simples, né? Não são assim, você coloca uma partícula e está resolvido. Não. Em geral, esses modelos, você tem que colocar mais coisa ou você tem que pensar digamos, numa nova física mais abrangente. Por exemplo, existem modelos onde o Higgs é uma partícula composta, e se você tem esses modelos, dependendo de como você implementa o neutrino de mão direita, se ele é uma partícula composta ou não, a forma com que ele fala com o neutrino
do modelo padrão é uma espécie de seesaw, mas um pouco diferente. Então, você meio que explica o neutrino, a massa de neutrino, pelo fato de você ter partículas compostas. Né? Partículas como os mesons, né? Os pions, etc., mas compostos por uma outra interação. Isso também é uma possibilidade. E eu acredito que tem bastante modelo de massa de neutrinos. Né? Tem modelos que são correções quânticas que geram a massa dos neutrinos. Inclusive, tem coisas engraçadas que o pessoal fala que você faz um loop. Né? Um loop é uma redução de 10 a menos 2, mais ou menos. Então, você começa na 170 GeV, que é o top, 10 a menos 2 não é nada, né? Mas se você fizer 5 loops, você chega exatamente da massa dos neutrinos. Então, tem modelos, tem vários modelos, tem várias possibilidades aí. A dificuldade são duas, né? É você ver a fenomenologia desses modelos, e a segunda é você distinguir um modelo do outro. E isso é... Se a gente visse alguma coisa de algum desses modelos, já era ótimo. Distinguir é bem mais complicado. Certinho, muito obrigado. Temos aqui uma pergunta que foi escrita, algumas perguntas agora eu vou passar para as que foram escritas pelo chat, depois eu faço uma pergunta que foi feita no Facebook. Tem uma bem interessante aqui, né, que está perguntando qual dessas 8 perguntas, né, que foram feitas, o Duni pode contribuir para a resposta. Essa é uma boa pergunta, essa é uma excelente pergunta. A resposta é um pouco delicada, então toma essa resposta como minha opinião. Algumas coisas aqui não é opinião, é papo, mas tem outras que é questão de opinião. Por exemplo, medidas de oscilações é óbvio, né? O Duni vai fazer medidas de oscilação de altíssima precisão, então isso é bem óbvio. Natureza dos neutrinos, em princípio não, mas tem gente propondo dopar a câmara de argônio líquido com xenônio, e com isso, em princípio, você poderia ver neutrinos double beta decay, né? O decaimento beta sem neutrinos, decaimento beta duplo sem neutrinos. Então, se a colaboração resolve fazer isso e eles veem alguma coisa, você poderia contribuir para a natureza dos neutrinos, mas isso é uma coisa em aberto ainda. O problema do sabor do modelo padrão é um negócio complicadérrimo, porque tem muito parâmetro para pouca observação. Então, na minha opinião, mesmo que o Duni meça os parâmetros de oscilação e tudo mais, o problema de sabor não vai mudar muito. As anomalias observadas em experimentos de curta distância, isso aí se espera que vá ser respondido antes do Duni, né? Com o programa o Short Baseline Neutrino Program aqui do Fermilab, se espera que o Short Baseline Neutrino Program explique se essas anomalias, principalmente a anomalia observada pelo mini-Duni, ela é associada a fótons ou a elétrons. Claro que o Duni também pode fazer esse tipo de análise, né? Então, o Duni, em princípio, poderia contribuir aqui. Mas talvez não tenha nada mais a ser contribuído, né? Talvez, claro, se descobrirem que as anomalias são problemas experimentais ou falhas teóricas, acabou, né? O Duni não precisa se preocupar muito. Mas se descobrirem que é nova física, o Duni estaria numa posição excelente para fazer nova física com isso. Então, isso aqui depende do que acontecer, mas em princípio, sim. Neutrinos assimetria entre matéria e antimatéria, eu nem sei se eu quero responder essa, porque é delicado. Para ter assimetria matéria e antimatéria, você tem que ter violação de CP. O Duni pode ver violação de CP. Violação de CP usual. Mas a violação de CP que o Duni vai ver não tem, em princípio, nada a ver com a violação de CP necessária para criar assimetria matéria e antimatéria. Então, de certa forma, é um passo na direção, porque você está vendo alguma assimetria, mas não é uma relação direta. Então, isso aqui eu diria que é uma zona meio cinzenta, certo? Neutrinos comportados em nova física, com certeza. Tem vários modelos, várias possibilidades onde o neutrino ele pode interagir com partículas mais leves, né? Por exemplo, que seja um neutrino de mão direita, mas que não esteja lá em cima, que pode estar, por exemplo, em 100 MeVs, né? 50 MeVs. E isso você com certeza poderia ver no Duni. Então, isso aqui tem várias outras possibilidades. Isso aqui é um tópico de estudo inteiro do Duni, né? De onde vêm as massas? De certa forma, está um pouco relacionado com o ponto 3, mas de forma mais indireta. Então, eu diria que isso aí em alguns modelos, sim, mas de forma geral,
Não necessariamente. E com a massa dos neutrinos, não, né? Porque a oscilação só vê diferença de massa. Então, mesmo que o Dune meça a oscilação com precisão perfeita, não vai ter nenhum impacto, qual que é a massa absoluta dos neutrinos. Então, eu diria que pode ter algum impacto. Talvez o 2, o 3 com certeza, 4 acho que não. Talvez, possivelmente o 5, o 7 e o 8. Bem, obrigado. Temos também aqui duas perguntas, na verdade, querendo entender um pouco mais sobre o item C. Qual que é o problema de sabor do modelo padrão? O problema de sabor do modelo padrão é uma coisa interessante. Eu posso só mostrar rapidamente aqui um negócio que eu tenho preparado. Cadê? Como que eu faço aqui? Vocês estão vendo a minha tela? Qual que é o problema de sabor do modelo padrão? Não é esse. Assimetria, não sei o que lá. Problema de sabor do modelo padrão. Primeiro, tem aquele problema das massas que são altamente diferentes, né? Esse é o problema meio que zero. Mas, além disso, tem outro problema que é o seguinte. Essa oscilação de neutrinos, essa mistura de neutrinos, ela não é uma coisa só de neutrinos, né? Você tem uma mistura no setor leptônico, mas você também tem uma mistura no setor de quarks. E tudo vem, em princípio, do mesmo mecanismo, o mecanismo de Higgs, apesar de você não sabe qual que é o mecanismo de massa de neutrinos, né? Então, eu não posso dizer que tudo vem do Higgs. Mas, em princípio, é o único mecanismo que a gente sabe que funciona e que existe. O problema vem do seguinte. Quando você olha a mistura para os leptons e você compara com a mistura para os quarks, você tem duas matrizes diferentes, uma para os leptons e uma para os quarks, que parametrizam essa mistura. Para os leptons é a matriz de CKM, né, Khabib, Kobayashi, Maskawa, e os valores dessa matriz medidos experimentalmente estão aqui. Então, só para ter uma ideia, a diagonal é praticamente 1, e fora da diagonal, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem um ponto aqui não dá para ver, 10 a menos 3, né? Essa matriz é basicamente diagonal. Para os neutrinos, isso não tem nada a ver. Essa matriz, claro, tem incertezas aqui, mas essa matriz só tem um termo pequeno e todos os outros são mais ou menos da mesma ordem. Então, o problema de sabor do modelo padrão é, primeiro, aliás, antes de tudo, por que tem 3 famílias? Ninguém sabe, né? Não precisa ter 3 famílias. Tendo 3 famílias, você tem violação de CP, precisa de pelo menos 3. Mas por que não tem 4? Por que não tem 5? Por que não tem 2 só? Ninguém sabe. 3 famílias é um ponto em aberto. Segundo, dadas essas 3 famílias, quando você olha a mistura nos quarks e nos leptons, são muito diferentes. Então, de onde que veio isso? Então, existem algumas formas de tentar explicar isso. Por exemplo, tem gente que começa tentando explicar simetrias entre famílias, que a gente chama de simetria de sabor. Então, por exemplo, você pega a simetria de um tetraedro e aplica isso entre as famílias, em geral, você termina com uma matriz de mistura nos neutrinos que é relativamente parecida com o que você observa, né? Essa matriz chama de tri-bimaximal, tri-bimaximal. Um termo é muito pequeno, na verdade um termo é 0, o que não é muito bom, na verdade, porque 0 é sempre um ponto delicado, 0. Mas, enfim, isso aqui está mais perto do 0 do que do 1. E tem outros termos aqui, por exemplo, esse 0,707, 1 sobre a raiz de 2 é 0,7, né? Mas o problema é que essas simetrias, em geral, elas explicam números, mas não te dão a fenomenologia. Então, é difícil você testar isso. Porque aí você mede e diz, olha, eu medi o meu parâmetro, está batendo. E daí? Se está batendo, qual é o problema? O que você aprende com isso? Se eu falar, eu venho com a simetria que me explica perfeitamente esses números, como é que eu provo que isso está errado? E se eu não posso provar que está errado, não é ciência, né? Não vou ser tão duro assim, mas é complicado. Existe um outro tipo de approach, que é um approach muito curioso, que são as anarquias de sabor, ao invés das simetrias de sabor. Isso aqui é um negócio curioso, foi proposto até pelo professor André de Gouveia, que eu imagino que alguns de vocês conheçam, que essa proposta tem gente que adora e tem gente que odeia. Mas eu acho que o ponto aqui é uma proposta super interessante, que deixa um negócio, uma pulga atrás da orelha, que é o seguinte, você diz, olha, eu começo aqui com números aleatórios, e eu jogo números aleatórios nessa matriz, né, pelo menos para parametrizar essa matriz e tal,
E eu vejo que, em geral, com esses números aleatórios, eu tenho 2 ângulos grandes e um mais ou menos pequeno. Então, quando você joga esses números aleatórios, você consegue reproduzir mais ou menos. Isso aqui é um resultado que não é incomum. Então, você diz, olha, se você acredita em anarquia, digamos assim, não, essa matriz não tem nada de especial. A especial é essa. Se você acredita em simetria, você diz, essa matriz não tem nada de especial, é uma diagonal com pequena perturbação. A especial é essa. Então, isso é um problema, digamos, cabeludo, é um problema que a gente não sabe. A gente tem formas de resolver, mas a gente não sabe nem como é que a gente testa essas resoluções, né? E esse aqui é o maior problema. O problema do sabor do modelo padrão é que várias das propostas que explicam a física de sabor são muito difíceis de ser testadas. E as que podem ser testadas, existem vínculos experimentais infinitamente agressivos. Por exemplo, se você tenta ver, né, um muon decaindo para 3 elétrons, isso é uma violação de sabor. Né? Você tem o decaimento do muon, ele é assim, né? Muon, ele decai para um nu-mu. Aqui você tem um elétron e aqui você tem um nu-e-bar. Não tem como esse muon decair para 3 elétrons, a menos que você tenha alguma contribuição, por exemplo, de loop. Imagina, você tem muon, aqui neutrino, aqui um W, aqui um fóton, aqui é mais, aqui é menos, e aqui um... diagrama provavelmente não é o melhor, mas tudo bem. O ponto é que essas contribuições que tem no modelo padrão são basicamente zero. Então, os experimentos que medem isso, eles veem que tem é muito bem consistente com o zero. E quando você tenta colocar a física de sabor, que tem fenomenologia, em geral isso aqui, essas observações, tendem a matar a maioria das teorias, a menos que você jogue essa massa dessas partículas novas lá para cima, né? Muito, muito, muito além da massa da energia do LHC. Então, o problema do sabor é que a gente não sabe como explicar a estrutura de 3 famílias do modelo padrão, e a gente não consegue ver um padrão, né, nessas 2 estruturas aqui, porque uma é diagonal, a outra é talvez o oposto de diagonal, né? Então, é um problema em aberto. O problema do sabor é mais ou menos esse. Bom, temos agora as perguntas do Facebook. Deixa eu só voltar aqui ao meu... Bom, tem uma pergunta, né, que feita primeiramente, parabéns pela apresentação. Professor, não sou da área, então eu gostaria de saber o que significa a fase de violação CP e também como se dão as oscilações dos neutrinos solares. Ok, são as 2 perguntas mais complicadas, mas excelentes perguntas. O que é a fase de violação do CP? Isso é uma pergunta complicada, eu vou tentar te explicar de uma forma um pouco mais com blá blá blá, né? Porque explicação de verdade você tem que fazer a conta, mas eu vou tentar, sem fazer conta. O que é o CP? É carga-paridade. Então, existe uma simetria, na verdade, existe uma transformação, que é a transformação de carga, que você pega as partículas positivas que viram negativas ou vice-versa. Então, se você aplica a conjugação de carga, você troca a carga das partículas. A conjugação de paridade, quando você aplica essa troca de paridade, você troca o eixo, digamos, x, y, z, por menos x, menos y, menos z. Por que isso é interessante? Quando eu tenho uma partícula com um certo spin, quando eu reflito essa partícula no espelho, o spin da mão esquerda é como o da mão direita, né? Imagina que tem um espelho aqui. Então, quando eu aplico paridade, eu troco a quiralidade da partícula. A quiralidade e o spin estão relacionados, mas não é exatamente a mesma coisa. E quando eu faço carga-paridade, eu troco partícula, por exemplo, de mão direita, por antipartícula de mão esquerda. Por que isso é interessante? Isso é interessante porque, em teoria quântica de campos, existe uma simetria um pouco maior, que é carga-paridade-tempo. Você troca a carga, troca a paridade, troca o tempo. Inverte, né? Uma simetria discreta.
E para uma teoria de campo, pelo menos para o modelo padrão fazer sentido, você tem que ter isso como uma simetria. Então, a violação de carga-paridade, já que CPT não pode ter uma violação ali, pelo menos a gente espera que não tenha, essa violação de carga-paridade, você pode tentar entender ela como violação na conjugação de tempo. Então, se você vê um sistema, né, evoluindo para frente, ele não é idêntico ao sistema evoluindo para trás. Isso é interessante porque, imagina quando eu estava falando da simetria de matéria-antimatéria. A gente não precisa pensar em universo indo para frente e para trás, que isso é muito complicado para a minha cabeça. Mas imagina que você tem um processo, por exemplo, vamos lá, nêutron, neutrino, colidem, gera próton e elétron. Se esse processo está em equilíbrio térmico, a chance de um nêutron e neutrino colidir e gerar um próton e elétron é a mesma para trás. Então, se você começa com mais nêutrons, em algum momento você vai ter o mesmo número de nêutrons e prótons. Mas, se você tem uma violação de CP ou de T, a seta para um lado não vai ser igual a seta para o outro. E isso você pode imaginar que agora eu estou gerando uma assimetria de partículas. E é algo relacionado com isso que você quer puxar para a assimetria de matéria-antimatéria. Que a chance de você gerar um tipo de partícula não é igual a você gerar o outro. A chance de você gerar, por exemplo, um neutrino pesado, né, um neutrino de mão direita pesado, decair para partícula de mão direita, por exemplo, não é igual a ele decair para antipartícula de mão esquerda. Se você tem essa violação, se você tem essa diferença entre esses dois processos, você pode tentar explicar a assimetria matéria-antimatéria. Mas para ter isso, você tem que violar essa carga-paridade, né? Partícula de mão esquerda para antipartícula de mão direita, vice-versa e tal. Eu acho que isso é o melhor que eu consigo explicar violação de CP sem fazer conta. A outra pergunta era... neutrinos solares. Neutrinos solares são mais complicados. Por quê? Porque quando o neutrino propaga na matéria, o neutrino ele interage muito pouco. Mas tem um negócio que o neutrino faz, na verdade que a matéria faz com o neutrino, que é o seguinte. Vamos esquecer neutrino por um momento, certo? Imagina que você tem um fóton propagando no meio, por exemplo, na água. Como a água está cheia de campo eletromagnético e coisa e tal, ela vai alterar a propagação desse fóton. Isso é difração, né? Ou refração. Você tem uma luz que vem no ar, quando ela chega na água, um raio luminoso, ele entorta, digamos assim. Ele vai para o outro lado. O que acontece para os neutrinos é similar. Quando o neutrino propaga na matéria, a matéria usual é só matéria, não é antimatéria, né? Então, quando o neutrino está propagando na Terra, toda essa matéria tem uma carga fraca. E essa carga fraca é tão grande que ela gera um potencial para o neutrino que altera a velocidade de propagação para o neutrino. Então, o que acontece no neutrino solar é que, para os neutrinos solares de mais alta energia, você produz eles e eles vêm um monte dessa carga. Então, eu não vou dizer que eles não oscilam, mas não é bem um fenômeno de oscilação que acontece com eles, para os de alta energia. É mais como se fosse o que a gente chama de uma transição adiabática. Eles sentem essa matéria, então eles são produzidos como um neutrino de massa bem definida na matéria, que é uma coisa especial, e aí à medida que eles vão saindo do Sol, a mudança da matéria é tão pequena, né, tão devagar, que esse neutrino ele se adapta e ele sai como Nu2. Então você produz um Nu-E, mas o Nu-E no Sol ele é um Nu2 na matéria, ele sai como Nu2. Para neutrinos de baixa energia, eles não sentem a matéria no Sol. Então, você produz um Nu-E, ele é um Nu-E. E ele sai como Nu-E. Então, neutrinos solares tem uma coisa um pouco especial que a forma com que eles oscilam tem mais a ver com efeitos de matéria do que com oscilação de neutrinos. E aí, o efeito de matéria, se você quiser, você pode dar uma olhada como que funciona o efeito de matéria nesse sistema de 2 níveis, né? Tipo tem o trabalho do Landau e tudo mais, e tem os equivalentes para neutrino, né? Mas o que é confuso em neutrinos solares é que não é exatamente oscilação. Né? Neutrinos solares é mais o efeito de matéria nos neutrinos. Temos uma última pergunta, né? Depois eu tenho certeza que quem quiser fazer mais pergunta pode entrar diretamente em contato com o Pedro, né? Mas a pergunta foi feita pelo Facebook
e é o seguinte: quais as anomalias observadas em experimento de curta distância? Então, essas anomalias, eu posso te falar de... eu posso falar de uma das anomalias e aí eu posso só mencionar as outras. O que acontece? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Essas anomalias, o que acontece? Eu disse para vocês que a oscilação de neutrinos, ela tem uma fase, tem a ver com a mistura, e ela tem, desculpa, uma amplitude e uma fase. Se você coloca os parâmetros medidos aqui, por exemplo, a diferença de massa maior que a gente tem é o que a gente chama de diferença atmosférica, que é mais ou menos 2,5 vezes 10 a menos 3 eletronvolt quadrado. Se você faz um experimento onde os neutrinos propagam meio quilômetro com energia média de meio GeV, você vê que esse seno quadrado aqui, você só coloca os números, é mais ou menos seno quadrado de 10 a menos 3. 3 vezes 10 a menos 3. Isso é 10 a menos 5. Então, mesmo que você tivesse uma mistura grande, a probabilidade de um neutrino oscilar, de um neutrino que se propaga meio quilômetro e tem uma energia média de meio GeV, é de 10 a menos 5. Ou seja, se eu começo com o neutrino do muon, eu só tenho que ter neutrino do muon depois de meio quilômetro para essas energias. O que acontece é que um desses experimentos, eu vou falar do Mini-Boone, que é um experimento um pouco mais recente, mas tem outros experimentos, eles observaram uma coisa que não é consistente com isso. Com uma energia média de meio GeV, mais ou menos, e uma distância de 500 metros, eles não deveriam ter visto oscilação, mas o que eles observaram foi, se eu olhar aqui, isso aqui é a energia reconstruída do neutrino e o número de eventos por MeV. Tudo que é colorido é background. E o dado está aqui. Ó. Essa linha pontilhada, pode esquecer, isso é um modelo, não interessa. Mas você vê que claramente tem um excesso de eventos em relação ao ruído esperado. E esse excesso de eventos é consistente com uma probabilidade de oscilação que é 300 vezes maior do que o esperado, do que o máximo esperado aqui. E é consistente com uma diferença de massa de 1 eletronvolt quadrado. A gente sabe que tem 3 neutrinos. 2 diferenças de massa. 10 a menos 5, ou 7 10 a menos 5, 2 10 a menos 3. Não tem 1 eletronvolt em canto nenhum aí para fazer diferença de massa. Então, se esse resultado for interpretado como oscilação de neutrinos, isso apontaria para um novo tipo de neutrino. Seria que ser um neutrino relativamente especial, porque se for um neutrino como os outros, os neutrinos têm a propriedade que eles interagem pela força fraca. Então, quando você cria um bóson de calibre, como o Z, no experimento de colisor, como o LEP, esse Z ele pode decair nesses neutrinos, no E, no mu, no tal, né? E essa taxa de decaimento é muito bem não só calculada, como medida. Então, você sabe que só tem 3 neutrinos que falam com o Z. Se tem um quarto, ele não pode falar com o Z. E aí você dá o nome de neutrino estéreo, porque não tem interação. Pelo menos na interação do modelo padrão. Então, isso aqui seria consistente, esse excesso, seria consistente com uma diferença de massa muito maior do que o previsto e uma probabilidade de oscilação que não é a probabilidade usual, né? Ou seja, seria consistente com o novo estado de neutrino. Além disso, tem outras anomalias que foram observadas em outros experimentos, como LSND, reatores e galho, e todas essas anomalias apontam para a mesma direção. Todos apontam para 1 eletronvolt quadrado e uma probabilidade de oscilação, claro, aqui são canais um pouco diferentes, mas, por exemplo, no LSND, é a mesma probabilidade, basicamente, e esses experimentos, dado esse modelo de um neutrino extra, eles são todos consistentes. Então, isso é uma coisa super curiosa. Qual que é o problema disso? Quando você tenta interpretar os dados com esse tipo de modelo, você tem o seguinte problema de que, para um neutrino do muon virar um neutrino do elétron, que foi observado no Mini-Boone, né, um excesso de neutrino de elétrons, via o neutrino estéreo, muito assim, de forma blá blá blá, o neutrino do muon tem que falar com o neutrino estéreo e o neutrino do elétron tem que falar com o neutrino estéreo. Então, você vai ter uma probabilidade também de neutrino do muon desaparecer para o estéreo ou do neutrino do elétron desaparecer.
E tem experimentos que mediram essas coisas. Quando você combina todos os experimentos, você vê que os experimentos que olham neutrino do muon oscilando para neutrino do elétron, eles preferem uma região de parâmetros, que seria essa região vermelha aqui num certo espaço de parâmetros, que é ângulo de mistura e diferença de massa. Não interessa muito bem, a ideia é a seguinte, que experimentos que viram a transição direta preferem uma região de parâmetros. Experimentos que viram o desaparecimento desse cara ou o desaparecimento desse, preferem essa região da esquerda aqui. E você vê que não tem interseção. Então, isso basicamente quer dizer que existe uma tensão enorme na interpretação, nos dados, sobre essa interpretação de neutrino estéreo. Qual que é o problema? Ninguém tem outra explicação, né? Tem algumas explicações aí, mas praticamente todas as explicações ou têm problemas muito sérios, ou não explicam tudo, ou tem algumas interrogações que ninguém respondeu ainda, né? Tem coisa que ainda está sendo estudada. Mas, basicamente, não tem nenhuma explicação, nem explicação padrão, nem explicação de nova física, que não tenha problemas. Então, essas anomalias de curta distância porque se a diferença de massa é grande, a distância pode ser menor do que a distância usual, né, dos neutrinos, da oscilação de neutrinos padrão. Essas anomalias de curta distância são anomalias que não são explicadas, que se não tiver um problema experimental ou um problema teórico do tipo, olha, a gente não consegue prever efeitos nucleares que parecem com o resultado que você está vendo. Se não tiver esses problemas, isso aponta para a nova física, mas ninguém sabe que nova física é essa. Então, esse é o mistério dessas anomalias de curta distância. Bom, com isso a gente termina. Eu, antes de passar a palavra para o diretor, que quer fazer um comentário, eu queria novamente agradecer o Pedro, né, pela gentileza aí de, né, numa situação dessa que a gente tem várias atividades online, né, se dispor a tal colóquio. Foi um excelente colóquio, né, a gente teve um índice de participação bastante grande, né, né, ficamos bastante gratos por isso. Esperamos que você nos visite aí no futuro, quando tudo tiver, né, tiver mais tranquilo. Voltar ao normal. Não, eu que agradeço o convite aí, obrigado pelo convite. É sempre um prazer dar uma talk na Unicamp. Pascoal? Boa tarde a todos, obrigado, Pedro, pela excelente palestra. Muito obrigado mesmo, foi realmente muito esclarecedor, e tenho certeza que todos gostaram muito da palestra. Eu queria aproveitar a oportunidade para comentar com os alunos aqui do FGW, que talvez ainda não saibam, né? E não sei se você também sabe, mas obviamente o FGW tem uma participação bastante significativa no DU, né? Tanto com o ponto de vista experimental, quanto do ponto de vista teórico, no caso de física de altas energias, né, física de partículas, mas também na parte de instrumentação e de desenvolvimento dos próprios detetores do sistema de purificação de argônio. Uhum. Né? Então, eu peço licença para compartilhar um slide, onde vocês podem ver 2 detetores lá do detetor longínquo, né, que fica na caverna, que ficará na caverna, e onde vocês estão vendo a bandeirinha do Brasil aí, significa um desenvolvimento liderado pela FGW, com parceria de empresas aqui no estado de São Paulo, o desenvolvimento de todo o sistema de liquefação, purificação e circulação do argônio líquido, que tem que estar no tanque com uma pureza que tem que alcançar partes por trilhão, né, porque senão ele não vai funcionar. Então, todo o design dos filtros, e do sistema de circulação e dos tanques de condensação e circulação, é um projeto que está sendo liderado pelo FGW em parceria com o Fermilab dentro de um acordo de cooperação bastante amplo, né, que o Instituto tem, mas tem um em particular que se refere à circulação, condensação e purificação de argônio. Então, tem um desenvolvimento bastante significativo de física de baixas temperaturas e engenharia também, que o FGW participa com parceria com a indústria do Estado de São Paulo, financiado pela FAPESP. Então,
aproveito a sua palestra como oportunidade também de divulgar o Instituto participando também nessa parte de liquefação, purificação e circulação de argônio. Obrigado mais uma vez, Pedro. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Marcos, por ter me passado a palavra. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom, obrigado, né? E novamente, né, eu digo a todos que fiquem atentos, né, que teremos mais colóquios aí nas semanas seguintes. Então, Pedro, muito obrigado, né? E um abraço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, Pedro. Um abraço, Rolando. Tchau, tchau. A gente se fala aí.